Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero, dicas de saúde chegando para você viver melhor. Na FM Padre Cícero, que é a rádio que educa e evangeliza, estamos em tempo de Romaria, Romaria de Finados. Dia 2 é na terça-feira, dia de Finados, grande Romaria no Juazeiro do Norte. E o Dicas de Saúde, você sabe, aos domingos, há muitos anos, promovendo saúde, falando sempre sobre bons hábitos de vida, bons hábitos alimentares, atividade física para todos. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico e gastroenterologista, aparelho digestivo. Estou aqui com Josiamberg na operação de som e áudio. E o assunto de hoje, nossa convidada já chegou. O assunto de hoje, varizes nas pernas. Convidamos uma médica especialista em vasos sanguíneos, artérias, veias, uma cirurgiã vascular. Doutora Milene Leite é cirurgiã vascular e angiologista. Doutora Milene tem título de especialista em cirurgia vascular e ultrassonografia Doppler vascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e é professora da Faculdade Estácio FMJ. Bom dia, doutora Milene. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Vim aqui falar sobre esse assunto tão importante que é cirurgia vascular, varizes, trombose, enfim. Muito obrigado pela vinda. Bom dia, doutor Péricles. É um prazer estar aqui com vocês, para levar informação para a população, é muito importante. Obrigado, doutora Milene. Obrigado você, ouvinte, por estar já nesse momento, né? Nós estamos colocando aqui a live na internet, no Facebook, viu? Estamos quase concluindo. Daqui a pouquinho, um minutinho, vocês botam a live. Você entra no Facebook e bota assim: FM Padre Cícero 104,5. FM Padre Cícero 104,5 no Facebook. E não só você nos ouve na rádio e nos aplicativos, né, como Rádios Net, em qualquer parte do Brasil, do mundo. Ontem eu estava dando uma olhadinha nas pessoas que acompanham porque fica gravado, sabe? Cada programa desse, doutora Milene, fica gravado. Eu achei interessante quem nos acompanha. Pessoas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, acompanham os nossos podcasts, que fica no YouTube, tanto o podcast da Gastroclínica Vasconcelos, quanto os podcasts do Dicas de Saúde. Aí fica gravado, mas é só ouvir. No caso de assistir, aí tem que ser a live mesmo, por isso que a gente está colocando a live, que também fica disponibilizado para você assistir o programa a hora que você quiser ou indicar para outra pessoa. Nós temos também um link, aliás, um site, o site do radialista Tony Santos, ele que faz o programa domingo à tarde aqui, Som do Brasil. Tony Santos, ele tem o link no site dele, o site dele é clubesintonia.com. clubesintonia.com. Aí tem o link Dicas de Saúde e ele deixa disponibilizado 4 programas. Por exemplo, entre o de hoje, aí sai o de 4 semanas atrás. Sempre fica 4 programas gravados, mas no caso aí para ouvir, para assistir só a nossa live mesmo no Facebook, FM Padre Cícero 104,5. Então, hoje, nossa convidada, doutora Milene Leite, ela é médica, cirurgia vascular. Ela veio falar sobre varizes, mitos e verdades, e se der tempo ela vai falar sobre trombose venosa profunda, doença arterial periférica, aneurisma de aorta, enfim, se der tempo ela vai nos explicar tudo isso, pois ela é especialista em cirurgia vascular e ultrassonografia Doppler vascular pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e é professora universitária da Faculdade Estácio FMJ. Doutora Milene, varizes. O que é
varizes ou o que são varizes? Então, doutor Péricles, as varizes, elas nada mais são do que uma dificuldade do retorno do sangue. Então, existem algumas etiologias de varize, ou seja, de que surgiu essa varize. A principal delas é por refluxo. Então, para a gente entender, as veias, elas trazem o sangue do pé em direção ao coração. E possui algumas válvulas que fazem com que esse sangue não reflua, ou seja, não volte ao pé. Quando essa veia está doente, ela dilata a sua parede, que é muito fininha. Então, ela vai e aumenta o espaço entre elas, ou seja, dilata. E aí, essa válvula está disfuncionalizada. E assim tem um refluxo. O sangue começa a vir da cabeça em direção ao pé. E aí dilata a veia e surge a varize. Nada mais é do que uma veia dilatada, tortuosa, que sobressai na pele. Então, aquela veia grossa que você vê na pele daquele paciente, na perna, e que dificulta toda uma qualidade de vida, que leva ao cansaço, à fadiga, ao inchaço, principalmente ao final do dia. Interessante. Eu sou leigo em vascular, apesar de ser médico, né? A gente estuda tudo, mas vai passando o tempo, a gente vai se dedicando a uma área e vai esquecendo com o tempo as outras. A impressão que eu tinha vaga não era tanto refluxo. Eu tinha ouvido falar de refluxo, mas eu pensava que era obstrução. Acho que muita gente pensa que é obstrução. Isso. Pode também causar varize? Pode também. Então, as duas principais etiologias, em frequência, a mais comum é o refluxo, mas a segunda é a obstrução. E a obstrução, ela vem através de uma complicação de outra doença, que é a trombose venosa. Então, a trombose venosa, ela causa um entupimento, uma obstrução da veia, e aí o sangue não reflui. Então, se o sangue não reflui, aumenta a pressão venosa, gera hipertensão venosa do mesmo jeito, e aí dilata aquela veia e surge a varize. Mas é uma causa menos comum do que o refluxo. Muito bem. E no caso, falando de varizes, nós estamos falando exclusivamente de vasos, veias, e não de artérias, né? Que é retorno venoso, né? Não tem nada a ver com a artéria, né? Então, o que muitas pessoas, nossos pacientes, no dia a dia, têm dúvida com relação a isso. Então, quando a gente fala em entupimento de circulação, a gente está falando de artéria. O que é a artéria? A artéria, para a gente entender, o coração da gente como se fosse uma bomba. Então, ele bombeia o sangue até o pé por uns caninhos que levam esse sangue. Esse caninho chama artéria. Quando esse caninho chega ao pé, ele retorna por outro tipo de caninho chamado veia. E aí essa veia chega até o coração para receber o oxigênio novamente e retornar pela artéria. Então, a gente tem dois tipos de vasos no organismo, as artérias e as veias. As doenças da artéria, que chamam por entupimento da circulação, são as principais, que são a DALP, que é a obstrução arterial, aneurisma, que é a dilatação dessa artéria, enquanto que a veia, que é o vasinho que traz o sangue de volta, tem as doenças mais comuns, que são as varizes e a trombose, que é a obstrução da veia. Pronto, então existe essa diferença fundamental, né? Artérias e veias, e no caso das varizes é uma insuficiência crônica das veias, não é isso? Exatamente. Então, o nome científico de varize é insuficiência venosa crônica, ou seja, dificuldade do retorno de forma crônica na veia. Então, o paciente com varize, ele já nasceu com essa predisposição. A principal etiologia, ela é genética. Então, você tem uma predisposição familiar. Tem o pai, avô, às vezes um tio-avô. Chega muita mulher, principalmente com a queixa estética, dizendo, minha mãe, meu pai, ninguém tem variz lá em casa, mas um tio-avô tinha, você pode ter. Então, se tem algum traço genético na sua família que tenha varize, você pode ter tendência genética intrínseca sua a ter varize. Então, daí surgem os vasos e todas as complicações que elas podem ter. O sangue tem dificuldade de voltar, ele acumula, aí dilata a veia, por isso que ela fica com aquele aspecto que a gente vê nas pernas de algumas pessoas, bem grossas, né? Perfeito, exatamente. Então, o que acontece é que o sangue, em vez de o seu fluxo normal da veia, do pé em direção à cabeça, ele fica refluindo.
Então ele retorna, porque a válvula está deficitária, então ela não fecha, ela fica aberta. Se a válvula está aberta, o sangue volta para o pé. E aí dilata a parede da veia, porque vai enchendo, e a parede da veia ela é muito fina, ela não aguenta pressão. Então ela vai aumentando essa pressão venosa ali, e a parede dilata, e a gente vê isso na pele, que é a varíze. Apesar, você falou bem claro, doutora Milene, que é muito assim hereditário, né? Tem pessoas na família que vários têm, mas existe um grupo que tem mais do que outro, né? Eu vejo muito mais, por exemplo, em mulheres do que em homens, em pessoas de mais idade do que em jovens, mulheres que já têm muitos filhos. Quais são os grupos de risco de desenvolver essas varizes maiores? Então, os principais fatores de risco são, primeiro, a hereditariedade, então ter alguém na família. Segundo, o fator hormônio, por isso que mulher tem bem mais do que homem, mas o homem também não é isento. Então, tem muitos homens que também têm varizes. Quando tem um componente genético bem importante, principalmente mãe e pai com varizes, muitos homens desenvolvem as varizes. E a mulher, na etiologia total, no grupo epidemiológico mais importante, são realmente mulheres. Principalmente quando usa anticoncepcional oral, ou reposição hormonal, ou aquela mulher que perdeu o fator hormonal pós-menopausa, também pode vir um escape e a desenvolver mais varizes. Além do fator peso, então sobrepeso, obesidade, isso dificulta o retorno do sangue e aí gera as varizes. E o fator de estase, então o paciente que trabalha muito tempo em pé, muito tempo sentado, também gera a estase, que aí é o sangue ficar parado, dificultar esse retorno e aí também gera as varizes. Pegar peso, verdade. Então, pacientes pegam muito peso durante o seu trabalho, principalmente aqueles homens. Então, o homem chega pra gente já em quadros bem avançados, diferente da mulher que tem essa intrínseco essa rotina de buscar ajuda médica mais precoce. Então, quando muitas vezes o homem chega com quadro de varizes, é um quadro bem avançado, de varizes de grosso calibre, já com dificuldades. Além disso, aquela pessoa que, além que passa muito tempo em pé, muito tempo sentado, sedentarismo, então, para a prática da atividade física, ela é muito importante. Então, se o paciente ele é sedentário, não faz atividade física, ele vai também dificultar esse retorno do sangue e aí dificultar também que apareçam novas varizes. Muito bem. Hoje nós vamos saber tudo sobre varizes. Você que está nos ouvindo, você já sabe qual é o assunto principal, varizes, mas tudo de circulação. Teve problema de circulação? Está aqui um especialista, doutora Milene Leite, e ela poderá responder suas dúvidas. Você pode telefonar 3512-2000, é o telefone, é também o WhatsApp, você manda uma mensagem ou de áudio ou escrita, 3512-2000, e o Josenberg recebe aqui, nos passa e a gente passa para a doutora Milene responder. Assunto cirurgia vascular ou tudo vascular, independente de cirurgia. Está conosco na live a Marlene Almeida. Bom dia para você também, Marlene. Sônia Aparecida, dá bom dia a todos daí da sua casa também, viu, Sônia? Sônia Aparecida, o pessoal nos acompanhando na live. E o melhor bolo de pote do Cariri, mini donuts, brownie e outras delícias você encontra no Doce Amorosa Delivery. Faça seu pedido ligando ou enviando uma mensagem para o WhatsApp 988466044, 988466044, ou siga no Instagram, @Doce Amorosa, @Doce Amorosa. Doutora Milene, alimentação é mito? Gordura muito doce é mito? Cigarro tem já evidência científica ou é só uma hipótese? Com relação à alimentação, alimentação gordurosa, rica em frituras, rica em conservantes, ela é ruim para qualquer coisa. A gente fala em doença venosa, varize, ela é fator de risco porque ela gera aumento de peso. Então, se ela gera o aumento de peso, o sobrepeso e a obesidade, que vem decorrer do sedentarismo e da atividade e da alimentação não balanceada, ela vai gerar varize. E para a doença arterial, ela é um veneno. Então, se você tem uma dieta rica em gordura, faz que aumente seus perfis glicêmicos, seu perfil de colesterol, triglicerídeo, isso obstrui mais ainda as artérias, gera ateromatose, que é a obstrução. Então, para doenças arteriais, são doenças mais graves do ponto de vista vascular, uma dieta não balanceada, ela é muito ruim.
Com relação ao cigarro, principalmente para a doença arterial, que é a obstrução do sistema que leva o sangue para o pé, que gera falta de circulação, a principal causa é o cigarro. Então, quando a gente vê, assim, 85%, 90% dos pacientes são pacientes que fumam desde jovem, que têm uma vida de fumante. Aí isso leva a um pior da aterosclerose e a obstrução. Para varizes, ou deixa para doença venosa, o cigarro também não faz bem. Então, ele dificulta o retorno do sangue. Então, tanto a dieta gordurosa como o cigarro são fatores inimigos da circulação. Muito bem. E a festa de Santa Cecília? Paróquia São Francisco das Chagas, Comunidade Santa Cecília, Rua Dom Pedro II, número 1877, aqui no Juazeiro. O tema é como Santa Cecília possamos suportar as dores do mundo com fé e amor em Cristo. Hoje já estamos dia 31. A festa só começará no dia 11. Dia 11 ao dia 22, exatamente, quinta-feira, né? Dia 11, tá certo. Doutora Milene, como é o caminho de um médico, de uma médica recém-formada para chegar a ser um dia uma cirurgiã vascular? Você foi nossa aluna lá na Estácio FMJ com a turma, lembra? M18. M18. 14.2. Me formei. 14.2, né? Isso. Só orgulho pra gente, tantas pessoas. Hoje a gente vai num hospital e às vezes eu levo um parente, né? Levo um parente, seja parente direto ou parente mais distante, e é atendido por um ex-aluno, eu fico muito feliz, realmente é compensador, é confortante, é gratificante, é motivo de orgulho o crescimento que esses jovens depois terminam, não se acomodam e vão atrás dos seus objetivos, dos seus sonhos, e voltam pro Cariri bem preparados mesmo para exercer uma medicina de primeiro mundo. Como é o trajeto desde a formatura até ser cirurgião vascular? Então, doutor Pérez, queria agradecer por sua ajuda, na nossa formação. Realmente é muito importante nós termos realmente professores que vão atrás de ensinar e agregar cada vez mais aos alunos. Isso é essencial. Então, quando a gente se forma na medicina, que são 6 anos de curso, a graduação de medicina, você, para chegar a ser cirurgião vascular ou angiologista, precisa passar primeiro para a residência de cirurgia geral. Então, existem os pré-requisitos, que são das especialidades cirúrgicas, a grande maioria precisa primeiro se ter uma base cirúrgica, que você consegue na cirurgia geral. Então, a residência de cirurgia geral eram 2 anos, mas agora são 3 anos. Oficialmente, a partir desse ano, são 3 anos para qualquer pessoa. E que você cursa por 3 anos, vê tanto a parte de cirurgia geral, como você roda todas as especialidades cirúrgicas. Então, na cirurgia geral, você vai rodar 1 mês de cada área: vascular, plástica, urologia, cirurgia pediátrica, UTI, tudo. Depois que você termina a cirurgia geral, você faz outra prova de residência, que tudo isso é a base de concurso, não são concursos que você faz, e há muitas vezes grandes concorrências, e você faz a prova para angiologia e cirurgia vascular, que são mais 2 anos de formação, que vai mudar para 3 também. Então hoje são ainda 2 anos. Então você faz 2 anos de cirurgia geral, de cirurgia vascular e angiologia, na qual você aprende as doenças circulatórias, arteriais, venosas, a parte Doppler. E após a cirurgia geral e a cirurgia vascular, ainda tem algumas especialidades dentro da cirurgia vascular, que é o ecodoppler vascular, que também compõe de uma residência, que é o ultrassom vascular, que hoje em dia ele é o estetoscópio do vascular. Então, o vascular, ele usa ele tanto para diagnóstico como para tratamento. Então, a gente, com o Doppler, você examina por que aquele paciente tem aquela varize. A gente saber por que ele existe, para poder saber tratar da melhor forma. Quem diz isso é o Doppler. Então, é o diagnóstico de doenças arteriais, de aneurismas, de DALP, para mediar uma fístula, para pacientes dialíticos, tudo isso é a base do Doppler. E para tratamento, então a gente tem hoje o tratamento cada vez menos invasivo, principalmente do ponto de vista venoso, para tratar varizes, que aí você pode lançar a mão do Doppler para guiar punções, para medicações que a gente já coloca dentro daquela veia.
Então, hoje o Doppler ele é essencial. A formação do Doppler para o vascular é essencial. Para o vascular moderno tem que dominar Doppler. E tem ainda outro ramo da vascular, que é a endovascular. Então, a endovascular, ou endorradiologia, é o tratamento através de catéteres, de fios, tratamento sem corte de doenças arteriais, de aneurismas, de DALP, em que você faz uma punção de uma artéria e por ali trata-se para fazer o desentupimento da circulação, cateterismo dos membros inferiores ou superiores ou carótidas, que aí é a base de outro tratamento, de outra subdivisão da vascular, que é a endovascular. Então, hoje em dia, a vascular é uma especialidade bem ampla, em que a gente tem várias vertentes de tratamento. E foi o que me fez escolher e amar hoje a vascular. Então, a diversidade de coisas que a gente é capaz de fazer. Então, vários ramos diferentes. Então, você tem muito a parte estética de varizes, a parte de flebologia, que é o domínio do quadro venoso, em que você vê a parte de espuma, esclero, laser, várias coisas diferentes. Tem a parte Doppler, que é muito importante você dominar essa parte técnica e a parte de diagnóstico de muitas patologias, a endovascular e além da parte de renal. Então, muitos vasculares que fazem a parte de catéter, fístulas para hemodiálise, tudo isso foi a base da nossa especialidade. Muito bem. Tá vendo aí, Josenberg? Você vai fazer a cirurgia, olhar assim para a doutora Milena, achar ela jovem, mas é porque ela se cuida, sabe? Acha ela uma menina, né? Mas veja o tempo, 10 anos, e agora vão ser 12, né? 6 anos de medicina, mais 2 anos de cirurgia vascular, que vai ser 3, aliás, de cirurgia geral, e mais 2 anos vai ser 3 de cirurgia vascular. Exato. E mais alguma coisa se tiver uma subespecialização na vascular, né? Perfeito. Não é mole, não. Não. Então, é por isso que há uma bagagem, há uma preparação, há uma experiência adquirida, não é uma coisa que vai, vamos dizer assim, aprender fazendo, não. Aprende bastante antes de ficar independente, antes de não ter mais uma pessoa ajudando, um preceptor, né? Um professor ajudando. Então, realmente é uma coisa muito séria. Que bom, né? Que bom que a medicina é séria. É uma das profissões que realmente prepara bastante, transforma. Quando eu estou dando aula de semiologia, principalmente na de Barbalha, que chega naquele 4º semestre, eu digo, esse é o semestre da transformação. Vocês eram alunos e a gente éramos médicos, agora somos iguais. Eu continuo sendo médico estudante e vocês, a partir desse semestre, vão ser médicos e estudantes pro resto da vida, né? Exatamente. É sempre assim. Pois é, vamos para o primeiro bloco de apoio cultural, Josenberg. Depois a gente vai perguntar muita coisa. A gente vai perguntar as complicações das varizes, né? Inchaços, úlceras, dores, inflamações. A gente vai perguntar cãibras, formigamento. A gente vai perguntar sobre esses tratamentos que você já deu uns toques aí interessantes, né? Modernidade, né? Coisas que estão chegando, porque tem a parte estética, mas tem a parte também dos sintomas, né? Então vamos saber tudo isso no segundo bloco. Vamos agora para o apoio cultural. Domingo do Senhor na FM Padre Cícero, 9 horas a missa vai ser transmitida aqui, né? E você nos acompanhar. Aliás, temos toda uma programação hoje excelente para você nos acompanhar. E o Seminário Diocesano de São José e a comunidade cratense realizarão no dia 21 de novembro uma grande peregrinação pedindo a Deus um maravilhoso inverno. Precisamos de um inverno em 2022. E também intercessão, né, do glorioso patriarca São José, que há 150 anos é patrono da Igreja Universal e há 400 anos padroeiro do Ceará. Interessante que é feriado em todo canto, menos no Juazeiro, né? O Juazeiro trocou o feriado de São José pelo de Padre Cícero, Romão Batista. A concentração será às 5h30 da manhã, no monumento da imagem de Nossa Senhora de Fátima, no Crato. A peregrinação irá percorrer as ruas da cidade com destino à Igreja de São José no Crato, onde ocorrerá a Santa Missa e a bênção das sementes
e objetos de trabalho dos camponeses. Contamos com a sua presença, bem como a presença dos trabalhadores e moradores das comunidades rurais. Venha na sua bicicleta, na sua moto, no seu cavalo ou no seu carro. Traga o andor com o padroeiro da sua comunidade, faixas, cartazes de súplicas a Deus, como também suas ferramentas de trabalho e sementes que serão semeadas no campo para serem abençoadas por São José. Venha e participe desse momento de fé e esperança. Hoje o assunto do Dicas de Saúde é cirurgia vascular, problemas vasculares independente de precisar de cirurgia ou não. Especialista, cirurgiã vascular, doutora Milene Leite, angiologista. Ela é médica de circulação. A gente lembra logo das pernas, né? Mas vai além. Tem tantos vasos sanguíneos, no corpo inteiro tem vaso sanguíneo. Aonde tem um membro, tem uma artéria, tem uma veia e tem um nervo, né? Aí tem uma artéria, tem uma veia, então no corpo inteiro, né? Agora, como existe a história da periferia, ou seja, o sangue vai até lá embaixo, aí quando ele vai voltar, às vezes dá um probleminha, né? Então se manifesta mais membros inferiores, mas o médico vascular, ele é do corpo inteiro, não é, doutora? Isso, doutor. Então todos os vasos do nosso organismo, seja artéria, seja veia, seja também o vaso linfático, que é o tipo de vaso, fica a cargo do vascular, exceto a parte neural. Então os vasos cerebrais, quem cuida é o neurocirurgião, e o coração, que quem cuida é o cirurgião cardíaco ou cardiovascular. O restante dos vasos periféricos são todos do vascular, o vascular que cuida. Então perna, braço, carótidas, que são os vasos que levam o sangue do coração em direção à cabeça, todos esses ficam a cargo do vascular. Muito bem. Aí o pessoal participando agora da live com mais intensidade. A Simone Flor está nos acompanhando. A Osana Ribeiro desejando bom dia para você também, Osana. A Tereza Barbosa, a Silvana Souza nos acompanhando. A Suzana Souza faz uma pergunta, doutora Milene. Ela diz que sente dores principalmente à noite, uma dor cansada, fadigada, e dói a planilha do pé, mais ou menos no calcanhar. Ela quer saber se isso já é varizes. Ela faz atividade física, mas sente esses problemas. Pode ser veias? Ela pergunta. Sim, a causa mais comum de cansaço nas pernas, fadiga nas pernas, é o sedentarismo. Então, aquela pessoa que não faz atividade física tem isso. No caso dela que faz atividade física, tem que saber se é realmente regular. É considerada atividade física regular 1 hora, 5 vezes por semana. Então, se faz menos do que isso, tem que excluir o fator sedentarismo, certo? Que é a falta de atividade física realmente regular. Se é um paciente jovem que não apresenta quadros de varizes pronunciadas, pode ser que não seja por elas. Então, a gente tem como saber exatamente no exame físico, examinando aquele paciente. Primeira coisa é excluir doença arterial. Para excluir doença arterial é examinar, palpar pulsos. Então, você deitar o paciente, examinar como é que está a circulação, se tem sangue chegando com boa intensidade até o pé. Se tem, é excluir doença venosa. Então, avaliar o exame físico, se tem inchaço, cansaço, fadiga, varizes. O paciente pode ter varize fina, só aquela veinha, e ter muito cansaço. Isso é comum. E o paciente pode ter aquelas varizes bem grossas e não ter sintomas. Então, dor é algo muito individual. Então, é algo realmente que mexe muito com o sensório de cada pessoa. Então, às vezes a pessoa não se queixa de dor, mas tem até úlcera. E às vezes tem muita pouca varize e tem muita dor, muito cansaço. Então, vai de cada pessoa. Quanto à parte do pé, uma coisa que a gente tem mais, uma doença muito comum a nível de pé, que tem que ser excluído, quando você tem uma queixa de cansaço, uma queixa principalmente de dormência, falta de sensibilidade no pé, é o pé diabético. Então, saber se esse paciente tem medidas de taxas de glicose, hemoglobina glicada, recente, para que seja excluída essa causa, que é a mais comum. Então, como tudo na medicina, a gente começa do mais comum para o mais raro. Então, tem que se excluir o que é mais comum para avaliar, a partir daí, se não existe, e aí buscar outras etiologias.
Doutora Milene, você já falou, devido à pergunta da ouvinte, sobre complicações das varizes, falou de úlceras que podem acontecer, dores, cansaço, né? Que mais? Quais são os outros sintomas que faz uma pessoa, vamos dizer assim, que já vê alguns vasos, mas acha que todo mundo tem e não se preocupa, mas quando começa a sentir o que já deveria procurar ajuda médica? Então, falando em epidemiologia, sintoma o mais comum realmente é o cansaço, a fadiga, pode ter coceira, que a gente chama prurido, o paciente tem aquela coceira na perna, pode vir através dessa dificuldade do retorno do sangue, cãibra. Então, cãibra também é bem comum, certo? Ser causada por dificuldade circulatória. E além daquele cansaço, a fadiga, mais ao final do dia, inchaço. Então, a doença de varize, ela tem uma evolução. Começa a varize fininha, depois aquela mais grossa, depois a perna começa a inchar. A perna inchar já é mostrando que está tendo uma piora no retorno daquele sangue. Depois disso, começa a ter alteração de pele. Alteração de pele é aquela pele bem escurecida, que você vai ver mais perto do salido do seu tornozelo, na parte medial da perna, no meio da perna, na lateral da perna, que chama dermatoesclerose. Então, é o nome científico pela parte escura na pele. E nada mais é do que sofrimento da pele por dificuldade de circulação. Se não cuida ali já é um grande sinal de alarme. Porque se você não cuida ali, com o tempo vai aparecer a úlcera, que é uma das principais complicações. Então, a úlcera venosa é aquela ferida aberta naquela perna daquele paciente que tem várias varizes grossas. Então, o que alimenta aquela úlcera é a varize. Então, é bem comum chegar no consultório aquela senhora ou aquele senhor com a úlcera na perna, dizendo que doutora, minha úlcera fechou faz 1 ano, mas faz 6 meses que abriu e não fecha mais. Então, não vai fechar sem recidivar, ou seja, sem voltar, até matar a varize, que é o que está alimentando ela. É como se fosse a mãe alimentando os filhinhos. Enquanto eu não matar a mãe, que é a varize, o filhinho, que é a ferida, que é a úlcera, não vai morrer. Então, tem que ser tratada a causa base. Além da úlcera, que é uma das principais complicações da varize, a gente tem a varicorragia. O que é varicorragia? É uma veia grossa dessa que sangra. Então, bem comum, principalmente a nível rural, precisa lá no sítio, passou numa cerca, ou então tá em casa mesmo, na rua, e bateu na cozinha, e aquela veia estourou. Então, a veia estourou, começou a sangrar, e o paciente se desespera. E isso é uma complicação da varize. Já deixando aqui um alerta de que se isso acontece com você, não se aperreia. O que vai fazer é lavar a região, pegar um paninho limpo e comprimir. Então, sangramento venoso, ele para com compressão. O que é que quer dizer? Se você apertar aquela veia ali 5 minutinhos com o dedinho, sem tirar o dedo, ele vai parar. E aí você consegue ir mais tranquilamente ao hospital, procurar seu médico assistente, certo? E outra complicação é a trombose. Então, a trombose venosa, ela tem como um dos seus fatores as varizes. Então, varize de grosso calibre, que dificulta muito o retorno do sangue, gera hipertensão venosa, gera estase. E a estase é o sangue parado. E o sangue parado é as principais causas de trombose. Então, as principais e mais graves complicações de varizes são úlcera, ou a varicorragia, a veia que sangra, ou a trombose venosa. Então, para se evitar que chegue nesse estágio, o paciente que tem um quadro inicial de varize, ou às vezes que tem um fator familiar muito importante, a mãe já operou de varize, ou já teve trombose, ou tem úlcera, buscar o tratamento precoce. Então, como tudo na medicina, quanto mais cedo você procura, mais fácil de tratar. Exato. Então, mais fácil de tratar, de se evitar uma cirurgia, de evitar alguma complicação, de evitar que resolver quadros mais graves de doença circulatória. Muito bem, hoje a gente vai aprender tudo sobre circulação, principalmente veias, varizes. Romaria de Finados, né? Estamos na Romaria de Finados. O lema é em Romaria para Juazeiro, a esperança é o nosso Juazeiro. Santuário São Francisco das Chagas também. 31 hoje, domingo, missa 6 horas, 9 horas, 10h30, 15 horas, 16h30.
teve a via sacra, ela é cirurgiã vascular, portanto veio falar de varizes, falou um pouquinho agora sobre trombose venosa profunda, uma emergência médica, pois pode dar complicações seríssimas, né? Pode dar um quadro gravíssimo, então não é brincadeira. Se uma pessoa tiver uma trombose na veia, não deve ficar em casa, deve ir para o hospital, deve tomar medicamento para dissolver essa parte grossa, né, que está, né, atrapalhando o funcionamento da veia, né, essa estase. E ela vai falar de outras coisas vasculares, mas está começando falando sobre as varizes, porque é o evento mais comum. Eu lendo para lhe fazer perguntas, que quase 80% das pessoas tem. Pode até não incomodar, mas tem, né? Varizes. Sim, exatamente. Então é uma doença muito comum na população mundial. Então, muito comum. Então, você vê aquela pessoa que não tem varize, nem quadro inicial de varize, é muito raro. Então, realmente, como é uma doença muito comum, é a doença mais comum, realmente, do consultório vascular, e que a população tem mais dúvidas. É o dia a dia do vascular. É o dia a dia do vascular. Aí, assim, o vascular é um médico especializado, 10 anos, agora 12 anos de médicos, vendo aquilo, embora 6 anos é geral, mas 6 anos é bem voltado para, principalmente 3 anos, né? 2 a 3 anos, é bem voltado para vascular. Tem experiência, examina, toca, né? Faz um exame físico bem feito, completo, mas precisa de exame complementar para confirmar suas hipóteses, né, sobre doenças. E você falou aí que o exame mais importante é a ultrassonografia com Doppler. Só tem esse ou tem outros? Mas esse é o mais importante. O mais importante é o Doppler, porque ele já dá um respaldo nas principais doenças. Quando você fala em doença venosa, o Doppler já corresponde a 90% do que a gente precisa para diagnóstico e tratamento. Então, se você fala em varizes, todo paciente com varizes precisa de um Doppler. Então, na medicina não é em 0 nem 100. Então, ou seja, 100% dos pacientes é muito paciente, mas 99,9% precisa. Por quê? Mesmo aquele paciente com varizes finas, ele tem um porquê de ela existir. Então, às vezes, você vê só a varize fina na perna do doente, mas ele tem uma insuficiência de safena segmental. O que é safena? É uma veia interna, que é como se fosse a mãe da veia fina. Então, se você só trata a veia fina sem estudar por que ela existiu, com um mês ela vai voltar. Então, o que acontece muito da gente escutar no paciente é a questão de que, doutora, eu tratei minha varize, com 6 meses estou com tudo de novo, porque não foi bem planejado. O tratamento de varize hoje, ele é a partir de um mapeamento venoso que a gente faz com Doppler, para tratar a causa base. Se você trata a causa base, você evita que tenha recidiva, que ela retorne. Para a trombose, que é a outra doença venosa, o Doppler ele é mandatório. Então, a trombose, a principal suspeita, ela é clínica. Então, trombose é uma doença médica. Todo médico deve saber diagnosticar e tratar a trombose, porque salva vidas, como o Dr. Pérez falou. Então, se você vê você tem em casa alguém que você começou a sentir aquela perna inchada, dolorosa, uma perna mais inchada do que a outra, que está vermelha, está túrgida, está grossa, está doendo, começou há pouco tempo, você deve procurar uma emergência para ser avaliado, porque isso pode ser uma trombose. O que vai dizer se é trombose ou não é o Doppler. Então, todo paciente com suspeita de trombose precisa do Doppler. Porque com o Doppler a gente vê em tempo real o trombo dentro da veia. E consegue dizer qual veia está comprometida e há quanto tempo aquele trombo está ali. Então, pela imagem que a gente vê no Doppler, consegue ver se é uma trombose aguda, subaguda ou crônica. Ou seja, começou agora, há 15 dias que já estava aí ou faz mais de um mês. E aí isso muda o tratamento. Além de que saber qual é a veia que está entupida. É na coxa, é na perna, é lá na barriga, é a ilíaca, é a cava. O tratamento é diferente. Então, principalmente o tempo do tratamento é diferente. Então, o Doppler para isso é primordial. Para as doenças arteriais, a gente começa com o mapeamento pelo Doppler. Então, você faz o Doppler, que é um exame não invasivo.
Apesar de ser um exame operador dependente, então é importante que seja feito por alguém que domine a técnica para dar realmente o que o vascular precisa para tratar aquele doente. E com o paciente que tem suspeita de DALP, que é obstrução arterial, ou já que tem um diagnóstico, o Doppler serve para mapear, para a gente ver qual o grau de entupimento, quanto que está obstruído. Aquilo ali, será que vai ser tratado só com medicação? Precisa de cirurgia? Qual a cirurgia? O Doppler já consegue dizer isso. Se o paciente definiu por cirurgia e a doença ela é arterial, ele precisa de um exame mais acurado, que é uma arteriografia. Então, a arteriografia é um exame feito em centro cirúrgico ou numa sala de hemodinâmica, em que você tem acesso a contraste, a raio-x. Então, a gente injeta na artéria do paciente, principalmente se funciona a artéria na virilha, que chama artéria femoral comum. Você punciona ali, ou seja, fura, e joga dentro desse vasinho que é a artéria, contraste. E desenha com raio-x seriados na hora como é que está o entupimento. E aí muitas vezes já trata nesse mesmo tempo cirúrgico, ou seja, já faz a angioplastia, que é o desentupimento da circulação nesse período. Então, o principal exame para DALP são esses. Para aneurisma, que é a dilatação daquela artéria, ou seja, vê uma artéria, muitas vezes ela é um achado do Doppler. Então, a gente faz o Doppler por outra causa, ou porque no exame físico, o médico generalista, ou muitas vezes o vascular, palpou um pulso aumentado, palpou-se uma massa, pensou em aneurisma, a gente faz o Doppler. E o Doppler mostra que tem. Só que para definir muitas vezes conduta cirúrgica, a gente precisa em alguns tipos de aneurisma, principalmente aneurisma de aorta, que é uma principal artéria do nosso organismo, que sai do coração e que leva o sangue até ser ramificado para os pés, a gente precisa de outro exame que chama tomografia. Então, é aquela tomografia, idealmente uma angiotomografia, ou seja, uma tomografia com contraste, que é o exame que o paciente entra naquela máquina e consegue desenhar bem direitinho como é que está tudo por dentro. Então, os principais exames aí são o Doppler e a tomografia. E depois dele, se a cirurgia for optada por ser uma cirurgia endovascular, ou seja, corrigir por dentro sem precisar cortar, é feita também a arteriografia. Então, os principais exames complementares, respondendo a pergunta na vascular, são Doppler, arteriografia e alguns tipos tomografia. Isso para doenças venosas e arteriais. Para doenças linfáticas, que também quem trata é o vascular, que o que é isso? A gente tem outros caninhos que também trazem esse sangue de volta, que na verdade não é o sangue, é outro líquido chamado linfa, que vem de todo o organismo, então dos pés lá em direção ao ducto torácico, que fica aqui em região próxima ao coração, dos braços do mesmo jeito, que é o chamado ducto linfático, vasos linfáticos. Quando a paciente tem aquela perna bem inchada, dura, pode ser sequela de uma doença chamada linfangite, que vem através de uma elefantíase, hoje cada vez mais raro, mas que pode acontecer, que é uma verminose. Aí o paciente tem doença no linfático. Para você avaliar o linfático, o primeiro exame também é o Doppler, em que a gente consegue excluir que a doença está na veia e aí mostrar que a doença está no linfático, porque mostra o espessamento do tecido. Então, embaixo da pele, a gente já tem a gordura, e nessa gordura ficam os vasos linfáticos. Quando ela está aumentada de diâmetro, que você consegue ver isso no Doppler, você diz que o paciente tem linfedema. Agora, para avaliar por que esse linfedema existiu, aí precisa de um exame mais específico, que chama linfocintilografia, que é o exame que a gente punciona o vaso linfático e joga o contraste ali e desenha por que está aquela obstrução. Mas que hoje em dia, graças a Deus, é algo mais raro de acontecer, mas que antigamente acontecia muito, de paciente ter muita doença linfática. Muito bem, então é muita coisa, e quando há necessidade de coisas assim mais específicas, existe o especialista, que é o cirurgião vascular também, praticamente é o mesmo profissional da angiologia, né? Que são o estudo dos vasos sanguíneos. Programação da Romaria, estamos falando, naquele momento eu falei de franciscano, agora vamos falar o principal, né? A Basílica, Santuário Nossa Senhora das Dores, que é o centro, né? Romaria de Finados. Hoje, dia
31, as missas, e tudo transmitido, viu, nas redes sociais, nas redes sociais da paróquia Nossa Senhora das Dores. Então fiquem ligados, que sempre, por exemplo, missa 5 horas, 9 horas, 16 horas, 19 horas. 5 horas ofício Nossa Senhora já passou, meio-dia ofício das almas, 14 horas terço da misericórdia, 15 horas encontro com os rumeiros, 18 horas terço mariano e 20 e 30 show do chapéu. Esse show do chapéu já é virtual. Então todo dia tem a programação e você fica sabendo de tudo aqui na FM Padre Cícero. A doutora Milene veio falar sobre esses problemas dos vasos sanguíneos que temos no corpo todo, as veias, as artérias. Ela falou agora também da linfa, né? São vasos sanguíneos que passa o sangue, passa também esse líquido chamado linfa. E ela falando, dando ênfase mais às varizes, ela vai já falar sobre o tratamento. Mas vamos começar logo o tratamento, vamos começar perguntando se todo tratamento é local ou cirúrgico. Se esses medicamentos diversos que a gente sabe que existem nas farmácias, eles funcionam, eles melhoram a circulação, eles podem resolver sozinhos ou não? O que é que a doutora Milene pode nos dizer? Assim, quanto ao tratamento das varizes, a gente frisando insuficiência venosa crônica. Então a gente está falando de varizes, dificuldade do retorno do sangue. Varizes. Primeiro, todo paciente precisa de medidas gerais. Então todas as medidas gerais, primeiro sedentarismo zero. Então esse paciente ele não pode ser sedentário. Ele precisa de atividade física. A atividade física já é sabidamente conhecido que você bombear a panturrilha com caminhada, musculação, pilates, hidroginástica, o que o paciente gostar, precisa ser pelo menos 3 vezes por semana. O ideal 5 vezes por semana, 1 hora cada vez. Daí a gente pode já excluir um mito que é bem comum acontecer a nível de consultório, que é musculação causa varizes? Não. Musculação não causa varizes. Ela ativa uma panturrilha e aí o paciente trabalha a circulação. Então ele pode ser feito. O que a gente evita em paciente que tem varizes ou predisposição genética, ou seja, casos na família, são exercícios de impacto. Vôlei, basquete, handebol, coisas que pulam muito. Isso pode prejudicar. O restante pode ser feito. Segunda coisa é controle de peso. Então, se existe sobrepeso ou obesidade na jogada, a gente precisa combater esse fator causal. Porque não adianta nada você tratar a variz daquele paciente obeso, porque também com 1 mês ele vai voltar. Então, se ele tem um aumento da pressão abdominal em cima da cava, ou aumento quando ele senta em cima das ilíacas, que são as veias aqui que vão para a virilha, o sangue não volta. Então, se o sangue não volta, aumenta a pressão na perna e aí dilata e gera varize. Então, o fator obesidade tem que ser tratado. Aí a gente entra na equipe multidisciplinar, então encaminha para o endócrino, para o nutricionista, para tratar essa parte, melhorar a obesidade, e aí sim ele volta ao vascular, certo? Terceira coisa, a alimentação. Então, para acompanhar isso, precisa de uma alimentação balanceada, com a prática da atividade física, para ajudar no excesso de peso e para ajudar também no retorno do sangue. Primeiro, tratar sintomas. Tratar sintoma, uma coisa essencial, é meia. Então, esse paciente precisa de meia compressivas. São meias elásticas, feitas a nível farmacológico, então são meias desenvolvidas a nível industrial médico. Então, a gente recomenda sempre marcas de referência que façam a compressão que realmente diz na caixa. Então, o que a caixa diz? Existem meias de baixa, média e alta compressão. O que a gente mais usa no dia a dia paciente com varize é a de média compressão, que vai de 20 a 30 milímetros de mercúrio. Para que serve essa compressão? É para comprimir essa batata da perna, que ela é deficitária. Todo paciente com varize tem essa musculatura deficitária. E aí a facilitar o retorno do sangue. Então, se o sangue retorna, a perna não incha. Se a perna não incha, a perna não dói. Então, a ciência é essa. Precisa da meia, que aí tem que ser prescrita por um médico, para se avaliar se esse paciente pode usar meia. Quando é que o paciente pode usar meia? Se ele tem sistema arterial patente, ou seja, tem pulso. Então, tem que se examinar, a gente sempre orienta, principalmente a nível de
ensino para os novos médicos, então a nível como professora, eu sempre ensino meus doentes que meia, ela pode ser passada pelo médico, não é essencialmente pelo vascular, mas que tem que se passar para o doente que pode usar e que precisa, ou seja, tem essa clínica toda e tem pulso. Então, tem pulso preservado, vai se beneficiar muito da meia. Você passa uma meia, que existe ela abaixo do joelho, até a raiz da coxa, e meia calça, média compressão. A meia calça você vai usar somente para gestante. E principalmente que você usa no dia a dia, vai ser abaixo do joelho, 3/4. Remédio é algo que ajuda nos sintomas. Então, trata inchaço, trata dor. Principalmente o que a gente usa no dia a dia, a diosmina com esperidina, cujo nome comercial tem vários, certo? Ele ajuda em sintoma, a dor e o cansaço. Mas ele não tira a veia de lá. Só tira a veia de lá se a gente mexer na veia, que aí vai ser cirurgia, aplicação, laser, espuma, que é algo bem amplo. Muito bem. Pois tá bom, depois a doutora Milene continua falando do tratamento, que a gente sabe que são muitas opções. Vamos para mais um bloco cultural, Josenberg. Dicas de saúde para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo. Estou aqui com Josenberg, operador de som e áudio, e estamos nesse tempo, né, especial, Romaria de Finados. Falamos da Matriz, Nossa Senhora das Dores, São Francisco, agora nosso salesiano aqui, Romaria de Finados. Em Romaria para Juazeiro, a esperança é o nosso luzeiro, Na outra eu falei, a esperança é o nosso Juazeiro, desculpe, é que estava escrito assim, a esperança é o nosso luzeiro, é a nossa luz. E pela obediência a Deus, Padre Cícero foi fiel ao projeto do reino. As celebrações eucarísticas no Santuário Sagrado Coração de Jesus acontecerão nos seguintes horários. Hoje, domingo, 6 horas, já houve, 9 horas, daqui a pouco, transmitida pela rádio, 11h15, 16 horas e 18 horas. Amanhã, segunda-feira, 6 da manhã, 9 da manhã e 16 horas. Terça-feira, 6 da manhã, o feriado, né? Terça-feira, dia de finados. 6 da manhã, 9 da manhã, 16 horas e 19 horas. É isso aí. Tem perguntas para a nossa convidada, doutora Milene Leite, cirurgiã vascular. A ouvinte quer saber, ouvinte Lúcia, quer saber se deitar colocando as pernas para cima, isso é útil, doutora? Sim, isso é muito útil. Então, quando aquele paciente tem doença venosa, dor nas pernas, varizes, ou está tratando uma trombose, se ele coloca a perna para cima, seja sentado ou deitado, então senta, pega outra cadeira e bota a perna para cima, ou deita, bota a perna em cima de um encosto, aquele travesseiro que fica elevado, isso melhora bastante o retorno do sangue e diminui muito o inchaço. Então, se diminui o inchaço, diminui a dor. Então, é bem válido para esse paciente. Tem outra pergunta aqui. Uma paciente, ela diz assim, que Maria de Socorro, que tem umas manchas no corpo, não deixou claro se é no corpo todo, nas pernas, foi em dermatologista, e a mesma falou que era um problema vascular, então ela foi na especialista. Aí ela diz que a mesma falou que era problema de coluna. Talvez o que é de coluna seja outro problema, né? Algum outro sintoma que você falou, mas não tudo, né? Tudo seja coluna. E ela diz também que os exames não mostraram nada, graças a Deus, né? Os exames não mostraram nada, não quer dizer que a pessoa não está doente, não, mas pelo menos não tem as doenças mais graves, né? E ela acha que não obteve êxito. A doutora Milene pode comentar esse problema, doutora? Então, se você tem queixa de dor na perna, cansaço na perna e tem manchas na perna, se as manchas são mais escurecidas, amarronzadas, próximas ao tornozelo, aí pode ser sim doença vascular, que aí tem que realmente passar por uma avaliação e ver se tem alguma alteração.
A mancha provavelmente não tem a ver com a doença na coluna, então você pode ter duas coisas associadas. Você pode ter a doença venosa na perna e pode ter alteração de coluna, como hernia de disco, e pode gerar o cansaço, ou aquela dormenteza, ou aquela fadiga na perna associada. Então você provavelmente tem duas coisas, duas patologias diferentes. Exatamente. Vamos ouvir um áudio, Josenberg, de pergunta para a doutora Milene. Tem mais um detalhe, eu esqueci, desculpe-me. Agora, tem um porém, eu sou pré-diabetes. Essas manchas podem ser de sair da pré-diabetes? Como é que é? É uma mancha preta que ela fica avermelhada, coça e depois fica preta. No princípio fica avermelhada. Depois fica coça, porém eu tento o máximo não coçar. Depois fica preta. Não, minha flor, provavelmente não. Assim, o pré-diabetes ou o diabetes em si, ele pode levar a uma dificuldade circulatória, principalmente a cicatrização de alguma ferida ou de algo que lhe dificulte, mas não as manchas. Suas manchas, como você fala, que sente muita coceira e que ela tem alteração de coloração, pode estar associada à urticária. Então, seria mais uma doença realmente dermatológica. Antes da gente ouvir outro áudio, a doutora Milene estava falando sobre o tratamento de varizes, falou de compressão por meias medicinais, assim, adequadas, né? Indicado por médico, e falou de medicamento que melhora os sintomas, mas não resolve o problema da variz em si, né? Tem que fazer alguma coisa na variz. E se tem úlceras, existe algum curativo, alguma pomada? Sim, se o paciente tem úlcera, ou seja, estágio mais avançado de varizes, a gente tem como medidas que têm que ser associadas. Primeiro, esse paciente precisa de compressão daquela perna tem que ser comprimida. Excluir fator infeccioso. Então, muitas vezes... Comprimir mesmo tendo úlcera não dá problema? Úlcera, não dá problema, é tratamento. Então, se você comprime aquela perna, paciente com a úlcera, e só que primeiro tem que tirar o fator inflamatório e fator infeccioso. Isso. Então, muitas vezes chega o paciente com a úlcera secretiva, que foi muito amarelada, que molha muito curativo. Ali é sinal de que tem bactéria. Se tem bactéria, precisa de antibiótico terapia. A gente vai ver se pode ser venoso ou oral. Então, muitas vezes consegue tratar via oral ou intramuscular. Ou seja, medicação que o paciente consegue fazer em casa. Trata com antibiótico e usa curativos específicos. Uma área multidisciplinar muito importante para ajudar o vascular nesse tratamento é uma área da enfermagem chamada estomoterapia. Isso. Então, a estomoterapeuta para a gente é fundamental nos tratamentos dessas úlceras e muitas doenças que são aliadas à especialidade vascular. Então, você encaminhar esse paciente para a estomoterapia é muito importante, que ele vai ter que usar curativos específicos, gelfoam, medicações que tiram espumas, medicações específicas para tirar aquela secreção daquela ferida, tratar essa parte infecciosa, conjunto com a antibiótico terapia que o vascular vai tratar, vai passar para esse paciente e já ajuda na compressão da perna. Existe algo para compressão que chama-se bota de una. Bota de una nada mais é do que um curativo em faixa, em que é feito para compressão inelástica daquela perna para facilitar o retorno do sangue. Quando o paciente não consegue fazer a bota ou o paciente já está em melhora dessa úlcera, a gente começa a compressão elástica, que é o uso da meia. Só que junto com isso precisa tratar o fator causal, que é a varize. Então, se eu não matar a varize que está alimentando a úlcera, ela tende a fechar com esses outros tratamentos, mas ela vai voltar, é fato. Porque o fator causal eu não matei. E para tratar o fator causal, que é a varize grossa, antigamente só tinha uma coisa, cirurgia. Então, nesse paciente que tinha a ferida aberta, que era a úlcera, muitas vezes a gente não fazia nada, só comprimia a perna. Mas hoje em dia tem outras técnicas para a gente tratar isso. Uma que muitos pacientes têm se beneficiado é o que é chamada escleroterapia com espuma. O que é a espuma? A espuma é uma medicação que a gente joga dentro da veia, medicação chamada polidocanol, em que ela vem um líquido e quando você mistura ela com o ar através de seringas, ela forma um líquido branco como se fosse uma espuma.
Quando você injeta essa medicação nas veias grossas e também na veia interna que está causando, que é mais comum é a safena, ou seja, guiado pelo ultrassom, por isso que aí o ultrassom entra na parte terapêutica de varize, ou seja, tratar a varize guiada pelo Doppler, você mata aquela veia sem precisar tirar ela do lugar. Então você desfuncionaliza a veia e aí ela deixa de circular aquele sangue. Muito paciente tem dúvida, doutora, tratei minha varize, tirei com cirurgia, ou tratei com espuma, ou queimei com laser. Como é que vai ficar a circulação da minha perna? Será que não vou ter falta dessa veia? Não. Se essa veia ela tá doente, ela tem que ser tratada. E na perna da gente, 85% da circulação é feita pelas veias profundas. Então, essa veia profunda, que não é a veia varicose, não é a veia varize, vai fazer esse retorno do sangue. Então, você não tem nenhuma déficit na circulação se você tira ou trata uma veia doente. Se ela está doente, ela tem que ser morta, ela tem que ser tratada, de uma forma ou de outra. Muito bem, estamos sabendo tudo com a doutora Milene. Tem inclusive outro áudio, não é, Josenberg? Vamos ouvir? Bom dia, meu nome é Maria, moro na 22 de julho. Gostaria de saber da doutora sobre dores nas pernas. Eu tenho varizes, faço tratamento de aplicações de varizes já há 7 anos, mas continuo sentindo dores nas pernas, queimação, ardência nas pernas, assim, um pouco de dormência nos pés, uma sensação de peso nos pés muito grande, quase não consigo ficar muito tempo em pé, por sentir muitas dores. Gostaria de saber dela o que eu devo fazer. Então, para a senhora é muito importante, a primeira coisa é que precisa deixar o sedentarismo, colocar esses membros para funcionarem. Então, começar uma caminhada, sempre começar aos poucos, né? Começa a caminhar 10 minutos todo dia, aumenta para 20, 30, até chegar a uma hora que é o basal. Então, a caminhada, para quem não tem o hábito de exercício físico, uma coisa que ajuda muito é começar exercícios na água. Então, hidroginástica, natação, é muito bom, porque tira o peso do corpo e facilita a sua circulação da mesma forma do que a caminhada. Além disso, se tiver com excesso de peso, controlar o peso para tirar esse fator causal. E usar meia. Então, foi passado pelo seu vascular meia, se você já está em tratamento, muito provavelmente foi passado, ela tem que ser usada. Eu costumo dizer ao meu paciente que a meia no guarda-roupa, ela não serve para nada, ela só serve na perna. Então, a gente tem que ter o uso contínuo da meia para facilitar o retorno do sangue e você ficar sem dor. Muito bem. A Marigela faz uma pergunta, eu acho que depende de cada caso, mas a doutora é que vai responder. Ela diz assim: qual mais eficaz, a espuma ou o laser? Depende de cada caso. Então, ambos são eficazes. Porém, a gente tem que avaliar o que é melhor para cada doente. Primeiro, a espuma, ela é muito eficaz. Ela é de escolha, tratamento de escolha hoje naquele paciente mais idoso ou aquele paciente que não tem tanto cunho estético. Ou seja, é o paciente que tem a ferida na perna e o que ele quer é ficar bom, certo? Mas ele pode ter, porque a espuma ela tem uma complicação que é a hiperpigmentação da pele. Então, pode acontecer, né, quando a gente tratar aquela varize grossa com a espuma, ela pigmentar a pele, ou seja, ficar escuro. Onde tinha a veia grossa, ficar uma mancha amarronzada, que com o tempo a gente trata e ela some, mas que pode acontecer. Então, naquele paciente mais jovem, que o cunho é estético, aquela mulher jovem que quer vestir um vestido, um short curto e não usa devido às varizes, por vergonha daquela veia, a gente pode preferir outros tipos de tratamento. Tratamentos como o laser. O laser, existe 2 tipos de laser para tratar varizes. Existe o laser para veias profundas, que chama-se técnica por termoablação. O que é isso? É você queimar a veia e aí tratar a veia. Então, para tratar as veias hoje em dia, a gente tem 3 formas. Ou a mecânica, que é a cirúrgica, você tirar aquela veia de lá, certo? Ou a química, que é a espuma, você botar remédio nessa veia e matar essa veia. Ou a térmica, que é a termoablação, você colocar o laser e queimar aquela veia.
O laser, ele serve, o endolaser ou radiofrequência, são técnicas que a gente usa e injeta, coloca dentro da safena do paciente uma fibra e queima aquela veia. E depois complementa, tirando as veias já grossas com flebectomia, que é uma cirurgia feita com microincisões, cortes bem pequenininho, em que a gente tira aquelas veias de lá e depois não fica nem cicatriz com o tempo. E existe o laser transdérmico, que é outro tipo de laser, que é para tratar os vasinhos fininhos. Então, aquela pessoa que tem um vasinho vermelhinho, roxinho, que lhe incomoda, que chama-se telangiectasias reticulares, aí a gente trata com laser transdérmico, que é feito em consultório. Então, não é uma cirurgia, é um procedimento ambulatorial. A gente faz em consultório e queima aquele vasinho sem queimar a pele. Sendo que a melhor forma hoje em dia é o que é chamada CLACS. CLACS é a associação do laser transdérmico com a crioescleroterapia. Ou seja, para tratar o vasinho fininho, roxinho, a famosas aplicações, elas são intensificadas, o seu resultado hoje em dia com a associação com laser. Então, eu queimo o vasinho do paciente com laser transdérmico e depois jogo nesse mesmo vasinho um remédio, com as aplicações que chama escleroterapia. Que aí joga um remédio nessa veinha, que o remédio que a gente usa mais em dia hoje também é o polidocanol, só que é uma concentração bem menor do que na espuma, associada à glicose, e aí eu vou fazer um fator osmótico no vasinho, tirar a água dele, e aí o vaso murcha e não volta. Muito bem. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se eu já fiz, mas se não fiz, a doutora responde de novo, se eu já fiz. A Eliane, ela diz que tem vasinhos muito azul, sente cansaço, dor no calcanhar do pé e pega muito peso. Já teve essa pergunta? Não, ainda não. Pronto. Aí, Eliane, então essas veias azuladas, no seu caso, provavelmente realmente seja varize. E você pegar muito peso é um fator de risco, então é um fator causal para isso ir piorando. O local que você fala é o que me chama mais atenção, então perto do tornozelo. Se é perto do tornozelo, essas veias você tem que ter cuidado, porque com o tempo isso pode virar uma úlcera, que é o local mais comum de aparecer aquela ferida, é realmente perto do tornozelo onde tem varizes. Então é ideal que você busque de forma precoce vascular, para que isso seja tratado. A causa do cansaço, da sua fadiga, provavelmente é por conta dessas veias, sim. Já a Cícera Santos, da Vila Miragem, é mais um testemunho, não é uma pergunta. Ela deseja bom dia para você também, Cícera Santos. Aliás, Maria Cícera, né? Da Vila Miragem, Caririaçu. Assiste todos os domingos, está achando muito bom essa live, muito importante, pois é só o que tem na nossa comunidade. Doutora Milene, meus parabéns, sou agente de saúde, trabalho orientando meu povo, muito importante. E doutor, peço seu estado de parabéns por esse programa rico em saúde. Obrigado. Obrigado, Maria Cícera e todos que fazem a Vila Miragem, Caririaçu. Tem outro áudio, Josenberg? Vamos ouvir? Quando eu era mais nova, hoje eu tenho 70 anos, eu usava muito salto, conforme eu postei aí. E eu tinha varizes, pouquinha, mas sempre teve varizes. Eu sou muito branca e destacava, né? Aquelas varizezinhas, e agora, meus 70 anos, aumentou muito o número de varizes, inclusive apareceram umas veias. E eu gostaria que a senhora postasse o telefone da senhora, colocasse aí no ar, que eu quero anotar, que depois eu vou me consultar com a senhora, viu? E eu usava muito salto, eu gostaria de saber se o salto implicou para aumentar nessas varizes. Porque eu trabalhava de salto alto e subia as escadarias da escola que eu trabalhava, na época era o ginásio municipal, subia aquelas escadarias, nossa, pulando mesmo, né? Andava cheia de vitalidade, né? E muito ansiosa para dar minhas aulas, e eu subia aquelas escadarias de boa mesmo, com um salto bem alto. E isso era a minha prática diária, nos 2 colégios. E hoje eu estou com minhas pernas muito cheias de varizes, inclusive uns 2 anos para cá apareceram algumas veias grossas, poucas, mas está assim. E eu vendo essa semana, eu estava vendo, né? E eu vou ter que procurar um cirurgião vascular. E graças a Deus hoje o programa, né, veio atender às minhas necessidades. Eu agradeço todas as instruções e orientações. Muito obrigada. Poste o telefone da senhora, por favor, viu? Bom dia.
Quanto à parte de saltos, meu amor, é um mito dizer que todo salto causa varize, tá? Então, saltos até 10 centímetros podem ser usados com segurança. Saltos acima de 10 centímetros, que pode ter sido o seu caso, falando de saltos bem altos, sim. Aí ele dificulta o retorno do sangue por aumentar a pressão venosa. E ainda mais de forma contínua, como era o seu caso. Todo dia usar o salto alto. Então, o uso de saltos, principalmente saltos plataformas, saltos que não geram tanta depressão no pé, ou seja, que não fica uma diferença tão grande de altura entre a parte da frente do pé e o calcanhar, podem não gerar varizes. Porém, saltos altos demais, mais do que 10 centímetros ou sem plataforma, devem ser evitados, principalmente no dia a dia, na sua rotina do seu trabalho, certo? Muito bem, então vamos para mais um bloco de apoio cultural. Doutora Milena ainda vai falar um pouquinho sobre outros problemas vasculares, além de varizes, que ela já falou bastante, e você ainda pode fazer pergunta, viu? A obra salesiana Horto do Padre Cícero está promovendo o sorteio de um boi. Os valores arrecadados serão destinados à manutenção daquele espaço sagrado e para a continuação da construção da Igreja do Senhor Bom Jesus do Horto. O sorteio acontecerá no feriado, dia 2 de novembro, dia de finados, ao vivo, pelas redes sociais do Horto. O bilhete pode ser adquirido de forma presencial e virtual. Maiores informações 99918-1356. 99918-1356 ou então 3511-6006. 3511-6006 ou através das redes sociais Horto do Padre Cícero Oficial. Participe! Vamos ao nosso bloco de apoio cultural, Josenberg. Dicas de saúde FM Padre Cícero. E a Covid, hein? Ameaça acabar, mas não acaba, né? Nada acaba essa desgraça. Estava vendo que 53 países no mundo ela está aumentando. Que pena, né? Países africanos, que ela chegou mais tarde, está aumentando. No Brasil, graças a Deus, ela diminuiu bastante. A média morte no Brasil é 314 pessoas. Quem já foi mais de 2.000, né? Mais de 1.000 e tanto. E casos novos, a média é 11.246. Aqui no nosso Juazeiro do Norte, o boletim epidemiológico diz que não houve mortes essa semana. Faz 10 dias que não tem mortes. Semana passada houve uma, essa semana nenhuma morte. Casos novos, uma média de 14 por dia. Semana passada foi 10, olha aí, um aumentozinho de 40%. E pessoas internadas, 8 pessoas internadas. Semana passada eram 6, em média de 6. Agora, casos que estão em casa, né, isolamento, 49. Olha aí como a doença não acabou. 57 pessoas com Covid, 8 internadas e 49 em casa. Pelo menos não aumentou mais, né? Alguns países viveram a terceira onda, inclusive agora o Reino Unido, são vários países, estão na terceira onda, mesmo com vacina. O Brasil, graças a Deus, não teve a terceira onda. No Ceará, a mortalidade nos últimos 15 dias baixou 42%. A média de morte no Ceará é uma morte dia. Em um mês morre 30 pessoas. Então baixou bastante, graças a Deus, mas não acabou. Precisamos continuar tendo os cuidados, né, de uso de máscara, de distanciamento, tudo, porque essa doença, ela tá aí e vai demorar a gente ter uma satisfação de dizer que ela acabou. Não vai acabar não. É uma doença a mais para a gente conviver, infelizmente, no mundo. O Brasil deixou de ser epicentro há um bom tempo. Estados Unidos voltou a ser o epicentro, tem mais casos. Depois vem o Reino Unido, depois vem a Rússia, depois vem a Índia e depois vem o Brasil em número de casos. Já em número de mortes por
por 1 milhão de habitantes, o Brasil está em 7º lugar. Primeiro é o Peru, nosso vizinho Peru. Depois a Bósnia, depois a Bulgária, depois a Macedônia, depois a Hungria, depois a República Tcheca. Veja, Peru, Brasil, Argentina são os que mais têm morte na América do Sul. E os outros países que mais têm morte por 1 milhão de habitantes, a Europa. Já em relação à morte dia, epicentro, Estados Unidos. Depois vem Rússia, depois Ucrânia, Índia, Romênia e o Brasil em 6º. Já em vacinação, o Brasil é o 3º país que mais vacina no mundo. Só perde para a Índia e para os Estados Unidos. Então, é um dos motivos da gente não ter tido a 3ª onda. De fato, a vacinação ajuda bastante, né? Mas não é 100%, né? Mesmo vacinado, ainda pode ter a doença. Então vamos continuar tendo cuidados. E o assunto de hoje, cirurgia vascular, com a doutora Milene Leite. A Mazé, ela insiste, ela quer saber o contato. Aonde a doutora Milene atende? Consultório, hospital, doutora Milene? Então, Mazé, onde é que eu atendo, meu amor? Aqui em Juazeiro, eu atendo no Samarino, no Hospital Samarino, fica ali na Avenida Plácido Aderaldo, 245. Quase vizinho ao Hotel Verde Vale, né? Isso, é uns 2 quarteirões abaixo do Hotel Verdes Vales. O telefone de contato é o 99997-2226. Esse telefone também é o WhatsApp. Então manda uma mensagem que elas já conseguem marcar e tirar todas as suas dúvidas. 99997-2226. Em Crato, eu atendo no Centro de Saúde São Camilo. Então, o Centro de Saúde São Camilo, o WhatsApp é o 99347-9988, o 99347-9988. Também você consegue tirar todas as suas dúvidas de lá. E em Vaze Alegre, eu atendo uma vez por mês na Clínica Vida, cujo o WhatsApp é o 99800 2869. Então, 99800 2869. Você consegue acompanhar também, tirar suas dúvidas, ver esclarecimentos, ver melhor os contatos através das minhas redes sociais. Então, tem o Instagram, que você consegue acompanhar, que é o @doutora Milene Leite _vascular. Então, @DRA Milene com 2 L's, Leite _vascular. E o Facebook, que é DRA doutora Milene Leite, em que a gente consegue colocar várias informações, vídeos e reportagens e as entrevistas, além dos textos, para levar mais informação e tirar as dúvidas dos nossos pacientes e dos nossos seguidores. Muito bem. E o nosso amigo, ex-vereador João Borges e sua esposa Rosalice, parabeniza a doutora Milena por suas orientações, para nos ajudar a cuidar melhor do nosso corpo. Grande profissional, um forte abraço a todos. Abraço para você também, João, Rosinha. Um beijo para vocês. Eu estava um dia no consultório e foi uma senhora consultar com a filha, uma sogra de um médico, por sinal. E problema digestivo, porém pulsando, o estômago pulsando e queimando. Aí quando eu fui fazer o exame físico, antes de palpar, eu já vi uma pulsação mesmo na região do estômago, o pessoal diz, na boca do estômago. E quando eu coloquei o estetoscópio, tinha um sopro. Quando eu palpei, era palpável a aorta dela. Foi medo de palpar. Mandei imediato para o Hospital do Coração e ela fez uma cirurgia. Se não foi no mesmo dia, foi no dia seguinte. Um aneurisma da aorta. Que perigo, hein? Sim. Se houver um rompimento, talvez não dê tempo nem chegar no hospital, hein? Exatamente. Então, o aneurisma de aorta nada mais é do que uma dilatação nessa aorta. O que é a aorta? Então, a aorta é um vaso que sai do nosso coração e que leva o sangue até chegar no todo o corpo, através das suas ramificações. Então, é como se fosse um cano.
Quando esse cano ele vai dilatando, a parede dele vai ficando frouxa. Tá? A principal etiologia do aneurisma, ou seja, de onde ele surgiu, é o degenerativo. A parede dele vai enfraquecendo, ela vai dilatando. Esse dilatando, afastando seus vasos, faz com que eu tenha literalmente uma bomba vascular. Então, se você tem um aneurisma de aorta, que é a principal clínica quando ele está em vias de rotura, ou seja, em risco de romper, é o que o senhor falou. O paciente tem uma dor em região abdominal, ou pode ser em região lombar, nas costas, a depender da altura desse aneurisma. Ele pode ter um quadro de hipotensão, tá? A pressão está baixa, mostrando que pode ter começado a romper, certo? E pode ter alteração a nível de pulsos. Isso é uma emergência vascular. Se não for tratado de imediato, o paciente pode vir à morte. Então, é importantíssimo que se busque urgência. No exame físico, quando o médico vê aquilo, o que ele vai sentir é isso, uma massa pulsátil. Ou seja, ele examina a região abdominal e vê algo que está pulsando. Então, é a artéria que você não sente normalmente ela, mas que você vê uma sobressalência ali naquele abdômen. Às vezes, visualmente, no paciente magro, aquele paciente deita e você vê uma massa palpando. Ou para aquele paciente mais obeso, você sente ao palpar realmente a região abdominal. E aí é igual a mandar para emergência. O exame que é feito para dar o diagnóstico definitivo e mapear qual o tamanho para a gente ver qual é o melhor tipo de cirurgia a ser feita é a tomografia. Então, se o paciente está estável, o paciente está bem, a pressão está mantida, então não rompeu ainda, você faz a tomografia. Fez a tomografia, viu qual o tamanho do aneurisma. Aneurisma, ele não é sempre operável. Então, a grande maioria dos aneurismas, eles são de acompanhamento clínico. Quando é que a gente opera? Quando o risco de romper é maior do que o risco da cirurgia. Então, a cirurgia não é uma cirurgia isenta de riscos, é uma cirurgia grande. Então, é uma cirurgia que envolve riscos, risco de complicações, risco de morte. Então, para a gente operar, tem que ter uma justificativa. Ou seja, o risco dele romper e morrer é maior do que o risco da cirurgia. Quando é que isso acontece? Quando ele é muito grande. Então, no homem, quando ele é maior do que 5,5 centímetros, e na mulher, quando é maior do que 5,5 centímetros. Isso, comprimento lateral, ou seja, o diâmetro dele, lateral. Se ele é maior do que isso, o risco dele romper ele é muito alto, então a gente opera. Se ele é menor do que isso, a gente acompanha. Então, muitas vezes, o aneurisma, quando ele não é tão grande assim, ou seja, o paciente não tem sintoma, ele é um achado de exame. Fez um ultrassom devido a uma dor na barriga, fez ultrassom devido a uma pedra na vesícula, uma pedra no rim, e achou um aneurisma, manda para o vascular. A gente vai acompanhar semestralmente ou anualmente, dependendo do resultado do tamanho desse aneurisma. Chegou nessa dimensão, é igual à cirurgia. A cirurgia é corrigir esse aneurisma. Antigamente só tinha a via cirúrgica aberta, cortar, tirar essa bola e reconstruir com uma prótese, que é um caninho novo que a gente coloca para chegar o fluxo do sangue no pé. Hoje em dia, a principal técnica é a endovascular, em que você entra por dentro e coloca uma prótese por dentro, para repor a circulação. Muito bem, estamos aprendendo com a doutora Milene Leite, cirurgiã vascular. Bom dia, Helva Costa, nos acompanhando na live. Josenberg tem um áudio, não é isso? Vamos lá? Tem logo 2, né? Vamos lá. Bom dia, doutor Péric. Bom dia, a doutora que está fazendo o programa. Eu sou Isabel, daqui do bairro Santa Teresa. Gostaria de fazer uma pergunta à doutora, que eu fiz um exame do joelho e acusou artrose e algo no joelho. O médico ortopedista passou os remédios, passou 20 sessões de fisioterapia, eu fiz isso tudinho, melhorei um pouco. Passou para mim tomar 6 meses de ômega 3, eu tomei, aí quando eu parei, a perna do joelho para baixo, dói muito. Eu queria saber da doutora o que é que eu devo fazer para me melhorar. Então, uma das principais que a gente tem como diagnóstico diferencial, ou seja, dor na perna, toda dor na perna não é doença vascular, certo? A senhora tem uma importante dor na perna, que é a artrose do seu joelho. Então, a artrose, ela é uma deformidade do joelho. O joelho não funciona normal.
Então, principalmente se a senhora tem um excesso de peso em cima desse joelho, tem o fator sobrepeso ou obesidade, que é a causa comum de artrose, se esse fator não for tratado, a dor vai voltar. Então, o que o seu médico passou foi medicação para melhorar. Então, a fisioterapia melhora essa motricidade, diminui essa água no joelho. A medicação da mesma forma. Mas tem que tratar o que está causando a sua artrose. E manter o acompanhamento com o seu ortopedista ou com o reumatologista, que são os médicos especialistas nas partes de artrose. Mas provavelmente a sua doença não está associada à doença vascular. Exatamente. Então, muitas vezes um médico encaminha para outro, né? A pessoa pensa que é um problema só e é mais de um, ou é só um problema que a pessoa pensa que aquele médico vai resolver, mas na verdade é outra especialidade, como a doutora Milene falou. O outro áudio, Josenberg. Bom dia. Esse ano ainda eu fui ao vascular, eu me queixava no caso de dor na panturrilha e às vezes inchava muito. Ele passou o Doppler, fiz, e o exame de sangue, dímero D. Graças a Deus não tinha nada. Porém, ainda esse ano no caso. Aí, só que agora eu tô grávida e voltou um pouco essas dores. Ele me passou uma meia, eu uso de vez em quando. Eu tô usando mais agora na gestação. Mas meus tornozelos estão bem inchados. Eu não sei se é devido à gestação, não sei se é devido, pode ser algum problema vascular. Então, a própria gestação, meu amor, e você que já tem uma história prévia de cansaço, fadiga, inchaço na perna pré-gestacional, ou seja, antes de engravidar você já tem os sintomas, a gestação piora, isso é fato. Então, na gestação ou no puerpério, ou seja, quando a mulher está grávida ou imediatamente após ganhar bebê, tem uma hipercongestão venosa e arterial, aumenta o fluxo do sangue, porque tem que chegar sangue para o bebê. Então, isso faz com que você predispõe a piorar o quadro que você já tinha antes. Então, inchaço, cansaço, aumento de tornozelo, ele pode ser sim pela doença vascular. E a meia para você é mandatório, então não pode ser de vez em quando, tem que ser todo dia, principalmente você que está grávida. Então, você usando a meia todo dia, uma meia boa, que esteja comprimindo bem sua perna, sem desfiada, isso faz com que melhore muito a sua circulação. E você se protege de uma complicação comum na gestação e no puerpério, que é a trombose. Então, você usando a meia, você facilita esse retorno do sangue. Então, o que eu recomendo é, não seja sedentária, mantenha-se ativa, faça atividade física regular e use a sua meia diariamente. Muito bem, a doutora Milene falando tudo isso. Doutora Milene, em relação à artéria, a doença arterial periférica, né, obstrutiva, também é cirúrgico? Tem medicamento que pode ajudar para evitar a cirurgia ou é sempre cirúrgico? Depende muito, doutor Péricles, do nível de doença que o paciente chega pra gente. Então, a doença arterial obstrutiva periférica nada mais é do que o entupimento da circulação. Então, se eu falo em entupimento da circulação, é porque o sangue não chega no pé. Então, a doença ela é arterial. Isso é uma doença mais grave, porque leva a risco de amputações, perda de membro, e que a gente tem que estar sempre alerta. A principal queixa desse doente é dor na perna ao andar, que a gente chama claudicação. Então, o paciente que caminha 1 quarteirão, 2 quarteirões e a perna começa a doer. Dói a panturrilha, ou vai subindo, dói o bumbum, ou dói até as costas. Essa altura da dor, onde dói, já mostra pra gente onde está entupido. Então, se a dor dele começa desde o bumbum e desce a perna toda, é porque a circulação desde ali está entupida, certo? Quando a gente vê o paciente com essa história, em 95% dos quadros tem cigarro no meio. Então, o paciente, ele é tabagista. Quando não tabagista, ele é um hipertenso ou diabético descontrolado. Então, ele tem uma doença de hipertensão ou diabetes que está fora do controle. Isso piora esse entupimento. Então, a primeira coisa é diagnosticar.
ou seja, o paciente tem essa história e quando você examina o doente, então faz um exame físico completo e bem feito, você vê que não tem pulso no pé. Então, o sangue não está chegando no pé, está entupido. Deu o diagnóstico de DALP. Se o paciente tem só a dor na perna, primeira coisa, tratamento clínico. Então, não necessariamente precisa de cirurgia naquele momento. Existe remédio que ajuda a não entupir mais, ou seja, estabilizar a placa. Estabilizar a placa quer dizer esse entupimento não ir piorando. Que aí o remédio a gente usa AS, estatina, cilostazol, clopidogrel, depende de cada caso. Segunda coisa é caminhar. O caminhar para esse doente é remédio. Então, esse paciente precisa do que a gente chama de exercício de marcha. Ou seja, controlar quantos minutos ele caminha todos os dias. E para ele tem que ter ciência. E quando ele caminhar, a perna vai doer. Mas que isso vai melhorar a sua circulação. Então, ele só para na exaustão. Exaustou a perna, ele para. E aí continua. E faz os exercícios programados de marcha. E a terceira coisa é tirar o que está causando. Ou seja, o cigarro, tchau, zero. Se esse paciente fuma, ele tem que parar o cigarro. Se ele tem uma pressão alta, diabetes descontrolada, ele tem que ser controlado. Então, a gente caminha, faz tratamento em conjunto, uma equipe multidisciplinar, com endócrino, cardiologista, o que preciso for. Se esse paciente chega pra gente não mais só com dor para andar, mas já com dor em repouso, ou seja, ele não dorme à noite. Ele tem muita dor na perna, ele acorda de madrugada com aquela dor forte. Tem que colocar a perna para baixo para facilitar a circulação. E aí ele não vive pela dor, aí já é cirúrgico. Ou ele abre ferida, ele tem ferida no pé. E essa ferida não está cicatrizando, ele não tem pulso ali, ele só vai cicatrizar a ferida se a gente desentope. E como é que a gente desentope essa circulação? Primeira coisa é saber onde está entupido, que aí faz o Doppler. E aí depois a arteriografia. A arteriografia desenhou com contraste onde exatamente está entupido. Se o entupimento eles são curtos ou são múltiplos mais pequenos, a gente consegue corrigir via endovascular, que seria a angioplastia, que nada mais é do que colocar um balãozinho e desentupir aquela circulação. Quando o entupimento ele é muito grande, a angioplastia não resolve, porque o fio guia não consegue vencer o entupimento. Então, a gente não consegue fazer isso sem cirurgia aberta, que é preciso cortar e fazer um bypass na perna, que chama revascularização, usando alguma veia para fazer enxerto, que a gente mais usa é a veia safena. Então, a primeira coisa para a população geral ter ciência é, tem essa clínica de dor na perna para caminhar, fuma, é hipertenso ou diabético, seu pai, seu avô, seu tio tem essa doença, tem essa história, já leva previamente ao vascular. Depois que abrir a ferida, é mais difícil da gente tratar. Então, muitas vezes a gente faz a angioplastia ou faz a revascularização, mas o paciente não tem uma boa resposta, pode evoluir para amputação, que é quadros mais graves, que levam à perda bastante de qualidade de vida daquele doente. Então, o principal é prevenir. Começou a ter a clínica, já procura de imediato o especialista. Muito bem. E a Cirleide, ela relata que sente muitas dores nas pernas e tem algumas manchas. As dores, ela diz que acontece após andar muito de moto. O que seria esse problema, doutora Milene? Então, você andar muito de moto, você faz com que ela passe muito tempo sentada e fazendo força com os pedais, o que precisa fazer para fazer a motricidade da moto. Então, isso pode dificultar se ela já tem um diagnóstico de insuficiência venosa. Então, se associado a isso, você tem varizes, tem cansaço na perna, a perna incha, pode ser sim devido às suas veias. É importante que você busque um especialista para ser avaliada. Nos assistindo a Dodes do Crato, um alô para você, Dodes. Tem outro áudio, é isso? Não, né? Pois é, sim, doutora Milene, esse Covid deu muitos problemas, inclusive muitas mortes por trombose. Esse exame dedímetro assustou e assusta muita gente, né? Que é um exame que se pede, mas se usa também, mesmo independente de questões de coronavírus, né? Vocês usam bastante. Quais as sequelas daquelas pessoas que sobreviveram à Covid, mas fica realmente sequelas vasculares? Sim. Então, a Covid, ela veio pra gente como uma doença muito mais circulatória do que pulmonar, certo? Então, o que é que a Covid faz? Ela altera a microvasculatura de todo o corpo, ou seja, os vasinhos fininhos do nosso corpo.
Esses vasinhos fininhos do pulmão é que faz que ela tenha um acometimento pulmonar tão importante, que gera insuficiência respiratória, risco de intubação e assim vai. Além disso, ela faz com que gere uma predisposição à estase, o paciente ficar parado, e dificuldade intrínseca do vaso. Isso vai formar trombo. O trombo pode ser na perna ou o trombo pode ser no pulmão. Então, a gente teve muitos casos realmente de tromboses venosas associadas ao Covid. Então, o Covid, ele é fator de risco para trombose, sim. E muitos pacientes têm esse diagnóstico durante o seu internamento ou muitas vezes pós-internamento. Então, está sendo bem comum chegar no consultório aquele paciente que teve Covid, foi tratado, recebeu alta, e em uma semana, um mês depois, começou dor na perna. Isso foi sequela do Covid? Com certeza. E aí, o diagnóstico é de trombose. Diagnosticou trombose, tem que tratar como tal. Como é que eu trato uma trombose? Seja no pulmão, que é o TEP, a embolia pulmonar, seja no braço, que é a trombose venosa do braço, ou na perna, que realmente é a mais comum, a trombose venosa do membro inferior da perna. Primeira coisa, esse paciente tem que tomar remédio para afinar o sangue. Remédio que ele toma dentro do hospital é o que a gente chama de heparina. É aquela injeçãozinha que ele vai tomar, certo? Clexane ou liquemine, que tem vários tipos de heparina que a gente usa a depender do tipo de paciente, da doença que ele tem. E depois ele tem que ficar em casa tomando remédio de afinar o sangue. Então, o tempo de tratamento daquela trombose vai depender basicamente de qual veia que foi entupida. Se foi uma veia fininha, uma veia embaixo do joelho, uma poplite, uma fibular, uma veia fininha, o tratamento vai de 3 meses. Se foi uma veia mais grossa, uma femoral, uma ilíaca, cava, pode chegar até 1 ano. Então, tudo isso depende do Doppler, por isso que ele é a base para a gente definir o tempo de tratamento da trombose venosa. Se foi um TEP, embolia do pulmão, o exame que tem que ser feito, junto com o Doppler, para a gente excluir se a trombo veio da perna, é a tomografia de tórax. Uma angiotomografia com protocolo para TEP, para a gente ver qual foi o nível de obstrução na circulação do pulmão que aconteceu. Certo? Então, uma coisa que é muito importante para esses pacientes que tiveram Covid, ficaram muito tempo imobilizados, teve o diagnóstico de trombose em nível de UTI ou de enfermaria, onde ele teve internado e está agora em casa, tratando a sua trombose, ele tem que estar tomando remédio ainda para afinar o sangue, ele saber que tem que voltar cada vez mais rápido a ser ativo. Então, fisioterapia motora, fisioterapia respiratória para esse doente é muito importante. Quanto mais precoce ele puder voltar à sua caminhada, à sua hidroginástica, à sua natação, exercício que ele possa fazer para fortalecimento. Então, evitar o sedentarismo e meia. Então, se esse paciente teve o diagnóstico de trombose, não tem doença arterial, esse beneficia muito da meia, que também auxilia principalmente no sintoma. Então, evitar aquela dor crônica, aquela dor na perna, aquela fadiga que incomoda esse doente. Muito bem, então só agradecer, doutora Milena, obrigado, viu? Tantas informações, e um dia a gente escolhe outro tema. Eu sei que varizes é o mais comum, mas tem muita coisa na vascular pra gente explorar. Muito obrigado, viu? Por nada, doutor, foi um prazer estar aqui com vocês, espero ter esclarecido as dúvidas de todos os nossos ouvintes e estamos à disposição. Obrigado, Josianberg. Você, ouvinte, ficam agora com a missa, né? Transmissão aqui da FM Padre Cícero, e desejo a todos uma romaria de finados, de paz, né? De tranquilidade, muita paz e muita família, né? Muita confraternização com aquelas pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Um abraço para todos.